Meus queridos irmãos e ouvintes, eu quero vos saudar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, é nos concedida a oportunidade de estarmos juntos, adorando, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Como de costume, este culto no lar, iniciemos este culto com oração, apresentando tudo que for aqui nesta oportunidade ao Senhor, para que Ele faça exclusivamente a sua vontade. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te louvamos por tudo, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Senhor, obrigado, meu Senhor amado, por tudo aquilo que tu tem feito na vida de cada um de nós. Te apresento o teu povo, a cada um de nós, a tua igreja. Te apresento, meu Senhor, as nossas petições. Te apresento, Senhor, as nossas orações. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas para cada um de nós. E nessa oportunidade faz o teu querer. Não deixa fazer a nossa vontade, mas faz a tua vontade. E cada louvor, a tua palavra ser ministrada aqui, tudo seja para a glória, louvor e adoração ao seu santo nome. Meus amados irmãos, como de costume, vamos louvar ao Senhor, vamos ouvir um hino da harpa cristã. E o hino da harpa cristã eu quero compartilhar com os amados, o hino de número 140. Sinto paz proveniente da cruz, pela fé sinto viver em mim, meu Jesus, meu Jesus. Jesus me trouxe salvação, também me disse assim: me busca na tribulação, pra teres paz em mim. Sinto paz muito profunda, enfim. Sinto paz proveniente da cruz, pela fé sinto viver em mim, meu Jesus, meu Jesus. Sinto paz proveniente da cruz, pela fé sinto viver em mim, meu Jesus, meu Jesus. Já tenho uma viva fé que não confundirá o amor de Deus que profunda, enfim. Sinto paz proveniente da cruz, pela fé sinto viver em mim, meu Jesus, meu Jesus. Meus irmãos, louvamos a Deus por essa rica oportunidade. E agora vamos ler a poderosa palavra do Senhor. Convido os amados irmãos e ouvintes para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo de número 18. Vamos ler do 18
ao 27, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós sabemos que uma das melhores coisas que o crente, uma das melhores coisas que o homem e a mulher necessita e carece a cada dia de paz. Sabemos que a paz, nós não devemos só ver que nós devemos ter paz só com Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que ter paz com nós mesmos, primeiro também. Temos que ter paz com Deus e principalmente também com os homens. Então a paz tem que ser verdadeira. E aqui, nesta oportunidade, a gente sabemos que paz, no seu significado original, em hebraico, significa shalom, que não significa apenas ausência de guerra, inimizades e brigas, mas inclui também tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade e bem-estar material e espiritual para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, os evangelhos, que são os 4 evangelhos, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas e o Evangelho também segundo João, a qual é esse que lemos aqui. Todos sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é enfática e ela fala de uma forma única, porque fala exclusivamente do Deus do céu. E dentro desses 4 evangelhos, o Evangelho de João, ele destaca-se dos outros demais, porque João, ele era um apóstolo, considerado na Bíblia Sagrada como um apóstolo do amor. João, ele tinha uma intimidade com o Mestre. João, ele andava com o Senhor, e é por isso que a gente se depara com o Evangelho de Mateus. Tem passagens no Evangelho de Mateus que tem em Marcos, em Lucas e João. Mas quando chega em João, a gente vê que tem assim, João ele tinha uma facilidade a mais de expor detalhes por detalhes sobre as coisas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que João, o livro de João, ele foi escrito no ano 85 depois de Cristo. O capítulo do Evangelho de João, todo o livro, aliás, ele tem 21 capítulos. E desses 21 capítulos, João teve um cuidado de separar este livro em 2 partes distintas. A primeira, ele dá uma visão do capítulo 1 ao capítulo 12, uma visão do ministério de Jesus
coletivo, um ministério que Jesus fazia os milagres, as curas, desde o nascimento. Então do 1 ao 12, a gente vê um ministério coletivo, quer dizer, um ministério público, né? E João ele relata muito bem sobre essa primeira parte do Evangelho de João. Já do 13 ao 21, a gente vê a visão de João preparando detalhes sobre um ministério particular de Jesus, particular. Porque ele trata de coisas que Jesus, ele fazia reuniões, discursos, principalmente com seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é onde a gente entra nessa parte a qual lemos aqui nessa noite. Eu quero me deter aqui no versículo de número 27, que Jesus ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente prestar atenção no versículo 1 do capítulo 14, e no versículo 27 desse mesmo capítulo, as mesmas palavras Jesus teve um cuidado. Versículo 1 do 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quando é lá no 27, as mesmas palavras finais que Jesus deixa, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus amados irmãos, nós sabemos que Jesus, no início do seu ministério, Jesus ele chama 12 homens para ajudá-lo a expandir o seu ministério, a fazer a obra dele aqui na terra, a qual o Pai tinha confiado. E a partir do momento quando aqueles 12 homens começam a andar com Jesus, aqueles homens começam a aprender muitas coisas, tremendas coisas do céu, coisas espirituais, a qual o Mestre veio à terra, porque foi a missão de Jesus que veio à terra para fazer a vontade do Pai. Jesus aqui sempre, quando dentro do Evangelho de João, algumas coisas se destacam aqui que a gente vê, que quando a gente vê, é o único Evangelho que quando a gente tem a expressão de Jesus dizendo eu sou. Não existe outro evangelho que diz eu sou. Quer dizer, quando fala do eu sou, fala da totalidade do poder de Jesus Cristo. Outra coisa particular também que a gente vê no Evangelho de João, quando fala do Consolador, quando fala da pessoa do Espírito Santo, nenhum outro evangelho fala, mas João ele relata muito bem a respeito do Consolador, que é o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus diz que era antes da Páscoa, e Jesus ele já tinha feito uma boa parte e chegava a hora do Mestre partir para o Pai. No capítulo 13 aqui, quando a gente fala que foi um ministério particular de Jesus com seus discípulos, eram discursos, eram sermões, eram ensinamentos profundos espiritualmente, para que aqueles homens que iriam ficar, como ele diz aqui em um dos versículos, que ele diz que e faria coisas maiores do que ele, porque ele voltaria ao Pai, e eles iam fazer coisas grandes, mas era dependente totalmente dele. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra dele diz que antes da Páscoa, no capítulo 13, Jesus ele faz uma grande reunião, e essa reunião é uma reunião fechada, uma reunião que ali ela ficou marcado tanto para aquele discípulo naquela época, e também era marcada até o dia de hoje para os nossos corações, para as nossas vidas. Diz a palavra de Deus no capítulo de número 13, que Jesus, quando ele começa aquela reunião, Jesus ele se tira suas vestes, ele cinge-se com a toalha, ele se abaixa agora, e ele começa a lavar os pés de cada discípulo, demonstrando ali a humildade, o ensinamento para cada um deles. No capítulo número 13 também fala que Jesus ele enfatiza naquela reunião, naquela ceia, que um daqueles ali iria trair, porque era mister realmente que um daqueles iria trair, e ali caía ali em cima da pessoa de Judas. Louvado seja o nome do Senhor. Também no capítulo número 13, aí ele começa as últimas instruções. E uma coisa nos chama a atenção aqui, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Presta atenção, um homem
que ele escolhe 12 pessoas para trabalhar com ele. E daqui a pouco aquele homem agora anuncia aqueles 12 que agora em pouco tempo não estaria no meio deles. Não foi uma coisa, não era uma coisa muito boa. O coração daqueles homens ali começaram a ficar o quê? Tristes. Começaram a dizer, mas o mestre ele veio e daqui a pouco ele vai partir, vai deixar a cada um de nós agora sós. E como é que a gente vai, ao decorrer de toda a caminhada, como é que vai ser essa caminhada, esse evangelho, como é que vai ser propagada. Mas é aí, no versículo número 18, capítulo 14, que Jesus diz uma coisa interessante. Jesus diz assim: ei, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, aquela palavra ali, uma palavra de conforto. E aqui, quando Jesus, ele, no versículo 1 do capítulo 14, quando ele diz que não se turbe o vosso coração, porque a palavra de Deus, ela, quando fala de turbar o vosso coração, a palavra turbar significa agitar, inquietar. A gente sabia que aqueles homens estavam com seus corações inquietos, com seus corações agitados. E aqui, Jesus, como ele é a própria paz, ele é o Deus de paz, ele é o Deus Shalom. Ele queria passar a imagem, ele queria passar a verdadeira presença dele para a vida de cada um daqueles homens, a qual ele estava iniciando aquele ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E também terminando e voltando para o Pai. Então, precisava-se de uma palavra segura, uma palavra de segurança. Ele disse: olha, eu vou ao Pai, mas voltarei outra vez. E de maneira nenhuma deixarei vocês órfãos. Então, meus amados irmãos, no Salmos de número 29, e o verso 11, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor dará força a seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Eu falei que a melhor coisa que nós necessitamos é de paz. No mesmo evangelho, esse evangelho, João 20, e o versículo número 21, disse-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, ele era a própria paz. Então, quem tinha poder de deixar paz para todos eles ali era o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que Jesus, naquele cenáculo ali, naquela maneira daquela reunião ali, Jesus, ele tinha e teve a preocupação de deixar aqueles corações daqueles homens com paz, porque dando força a eles, dando a certeza da volta dele, também ele vai lá na frente e diz: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo era aquele, e é esse hoje que está andando diariamente conosco, nos fortalecendo, e tudo aquilo que Jesus um dia lá atrás ele falou. Então, nessa oportunidade, como a gente enfatizou aqui, que o homem ele precisa viver em paz, a mulher precisa viver em paz. Uma casa sem paz é uma coisa horrível. Uma casa em guerra, o homem não respeita a mulher não respeita o homem, o filho não respeita o pai, o filho não respeita a mãe. E imagine como é uma casa. Então, uma casa que não tem paz é um desastre. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, nessa oportunidade. Sabemos que esse momento a qual a igreja e toda essa geração que está aqui acontecendo nesse planeta, nós estamos passando por momentos muito difíceis, e muitos estão trancafiados, fechados dentro de suas casas. Está aí esse vírus que veio aí de tirar a paz de muita gente, principalmente, eu estou falando aqui especialmente a igreja, há muitos crentes. Eu quero dizer para você, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu prezado ouvinte, que sem Jesus na sua vida, você não vai vencer esse momento. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando a gente vai lá para Eclesiastes capítulo 3, a última parte do versículo 5, Salomão, ele disse uma coisa interessante. Ele fala de vários tempos. Ele disse que tinha tempo de abraçar e também tinha tempo de afastar-se de abraçar. Hoje, a atual situação que estamos vivendo é um nome que intitulou em todos os lugares, um tal de isolamento social. Muita gente está adoecendo por esse nome, por esse fator, porque pessoas que, vamos dizer, nós, como cristãos, nós como crentes em Jesus Cristo, a nossa vontade é, quando a gente vê o nosso amado irmão, é ali saudá-lo com a paz do Senhor, é dar um abraço no irmão, a irmã dá um abraço na irmã, e ver aquela comunhão, aquela confraternização nos cultos, nos trabalhos. E agora, o momento agora, não só não podemos mais abraçar, e também agora não podemos nem agora nos templos louvar e glorificar o nome do Senhor. Mas a oportunidade que é me dada aqui, eu quero dizer da parte do Senhor, o tempo agora é de buscar ao Senhor. O tempo agora é de estar certo dentro de cada coração, que o único que tem poder de dar paz na sua vida. Às vezes, muitos crentes estão aí agitados, inquietos, atemorizados. Jesus, ele encerra aqui esse diálogo aqui, que foi a leitura que fizemos aqui no versículo de número 27. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus estava dando aqui uma coragem para aqueles 12 homens. Jesus estava dizendo: olha, eu sou a paz, não se preocupe quando vocês estiverem naquele momento mais difícil. Clama a mim, que eu vou dar um abraço no coração de vocês, eu vou dar coragem a vocês. Então, esse cenário ao qual Jesus passou, aqueles homens, aqueles apóstolos passaram na época que Jesus estava partindo para o Pai. Eu quero fazer aqui uma colocação e uma comparação com os dias atuais em qual estamos passando. Então, o momento agora, não existe outra maneira da gente vencer todas as dificuldades, todos os temores. Tem irmãos aí dentro de suas casas com medo desse tal vírus. Eu quero dizer que tudo está no controle do Senhor. Sabemos que nós devemos fazer a nossa parte. Se o momento agora é de não abraçar, não vamos abraçar. Se o momento agora é de usar uma máscara, se o momento agora é de usar um gel álcool, vamos fazer. Mas o principal, a nossa confiança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é momento de orarmos a cada dia. Estejamos certos em uma coisa: se Jesus voltar agora nesse momento de isolamento social, uma coisa temos certo, meus amados irmãos, que nós estaremos no céu de glória, eternamente louvando e glorificando a Ele. Então, sinta-se abraçado pelo outro Consolador, como Jesus falou aqui, o Espírito Santo. E nessa oportunidade, eu quero fazer uma oração por você, minha irmã, você, meu irmão, meu prezado ouvinte que ouve esta mensagem. Eu quero fazer uma mensagem para que Deus alcance o seu coração, alcance a sua vida, tire todos os temores, todos os medos, e Ele fortaleça a sua vida, para que ao termo desses momentos difíceis, você venha glorificar o nome dEle. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai, foi ministrada aqui a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra aqui, Senhor, Tu falaste que é o príncipe da paz. Senhor, no Evangelho em Isaías, capítulo de número 9, o versículo de número 6, o título que Tu tem, e Tu és verdadeiro em saber que Tu és o príncipe da paz. Então, meu Senhor, esta casa que está em ausência de paz, essa casa que está em guerra, essa casa que por esses momentos agora, e nós sabemos, meu Senhor amado, que muitos estão aí com muitos desentendimentos, às vezes sem entender o que está acontecendo, mas eu creio, Senhor, que Tu agora alcance essa vida, Tu alcance esse coração, Tu alcance essa casa, Tu alcance essa rua, derrama da Tua paz sobre
esta comunidade, todo esse bairro satélite. Derrama da tua paz sobre todo esse campo satélite a qual nós pertencemos. Derrama da tua paz sobre esta cidade de Teresina. Derrama sobre essa paz sobre todo o estado do Piauí. Derrama da tua paz sobre toda a nação brasileira. Derrama sobre a tua paz sobre todo o universo. Que todos venham entender e compreender que a única paz verdadeira está em Ti, Jesus. Então, nos dá um restante de dia abençoado na Tua presença. Leva-nos em paz. Fica conosco. E fica, meu Senhor amado, na Tua presença a cada dia, dependendo exclusivamente de Ti. E isso te pedimos. E por fé, te agradecemos em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, e todos dizem amém.